Olá, aqui Charlie Normandel, apresentando mais um desafio do Cavaleiro, hoje associando a carta número 1 do baralho Petit Lenormand, o Cavaleiro, com a carta número 34, os Peixes. O ponto de partida que antecede as associações é a identificação do naipe. Então, o Cavaleiro pertence ao naipe de copas, corresponde ao 9 de copas do baralho comum. E as cartas deste naipe dão conta dos sentimentos, das emoções, da vida íntima, da nossa subjetividade, de como as coisas de fora nos afetam, as rotinas, o cotidiano, a vida familiar e por aí vai. Os peixes correspondem ao rei de ouros. Lembrando que as cartas da corte elas trazem consigo um acerramento, um incremento, melhor dizendo, né, uma concentração mais enfática das características das energias daquele naipe, sobretudo o rei. O rei concentra em si, de forma mais marcante, as características daquele naipe, no caso, o naipe de ouros, que trata do mundo dos negócios, que trata do mundo material, que trata das conquistas, das derrotas, dos fracassos, das vitórias, das perdas, dos ganhos e por aí vai. Eu sempre gosto de associar esses dois naipes como sendo o entrosamento da nossa vida íntima com a nossa vida exterior. O mundo exterior espelha o nosso mundo íntimo e vice-versa. E encaro aqui também uma manifestação da nossa vida emocional no mundo, né? Como a gente consegue expressar as nossas emoções, os nossos sentimentos, como está seguindo, né, esse fluxo que vai de dentro de nós para fora de nós. Examinado o naipe, nós passamos para a polaridade. O cavaleiro é uma carta neutro positiva e os peixes é uma carta extremamente positiva. Então não há uma variança na energia, né? A polaridade da carta se mantém, começa no neutro, vai para o positivo e se mantém. Né? Então uma combinação muito positiva. Indo para os emblemas, né? O emblema do cavaleiro pode ser traduzido como uma mensagem, um comunicado, um aviso, uma entrega, pode ser um movimento, algo muito intenso, algo rápido que acontece num piscar de olhos, pode ser um veículo, pode ser uma pessoa e por aí vai. O emblema dos peixes, por sua vez, pode ser traduzido como a carta que dá conta do dinheiro, da vida financeira, se a pessoa está no momento de prosperidade ou não, as finanças, né, da pessoa. Ela é uma das cartas temas utilizadas para o dinheiro, né? Como o dinheiro está circulando na vida da pessoa. Né? Há a presença dele, há a ausência dele, há uma abundância dele, há uma carência dele. Essa carta dá conta disso. Examinado o naipe, a polaridade e o emblema, nós podemos partir com segurança para as associações. Essa é essa parte que precede as associações, ela é muito importante, para não dizer imprescindível, para que as associações que nós vamos estabelecer não partam do nada, não sejam etéreas, não fiquem flutuantes, mas sim que elas estejam bem alicerçadas no sentido primeiro de cada carta, ou no conjunto dos significados básicos de cada carta. Iniciando as associações, poderíamos dizer, né, uma notícia sobre dinheiro, né, uma chegada de um dinheiro, né, uma movimentação financeira, um fluxo de caixa, né, um,
um impulso bem-sucedido, uma atividade próspera, né? Pode ser a chegada de uma fase marcada pela abundância, pela prosperidade. Então, é uma configuração de cartas muito positiva e todo mundo que coloca as cartas é o tipo de tirada que gostaria de ver para si, porque elas estão espelhando um momento muito bom na vida da pessoa. Tudo está fluindo. Isso aqui é um fluxo, né? Um fluxo, e como está ligado às questões materiais, então isso se manifesta visivelmente, é praticamente tangível. A gente percebe na nossa vida que as coisas estão fluindo, tudo está dando certo. A gente fala em maré de sorte, em maré de azar, mas também de maré de sorte, né? Tudo está indo de vento em popa. Pode representar um mergulho nas profundezas, né? Os peixes traz essa ideia do profundo, então um mergulho nas profundezas, pode ser um submarino como veículo, pode ser sim um submarino, porque não? É aquilo que dizemos, né? A gente pode dar asas às imaginações, à imaginação, com quanto estejamos bem seguros do sentido da carta. Se o cavaleiro é um veículo e os peixes podem fazer referência ao oceano, pode fazer referência ao mar, pode fazer referência ao que é profundo, então pode ser um veículo que anda na profundidade oceânica, um submarino, ou outro mecanismo qualquer, um escafandro, né, aquela roupa de mergulho para as altas profundidades. Pode ser um mergulhador, pode ser um pescador, pode ser uma pescaria, né, uma pesca abundante, pode ser o pescador de homens, né? Jesus faz esse apelo aos seus apóstolos, né? Venham após mim e eu vos farei pescadores de homens, né? O chamamento dele principalmente para Pedro, né? Que era pescador, né? E o peixe também é um símbolo do cristianismo, é um símbolo da espiritualidade cristã, então pode ser associado dessa forma também, né? Pode ser um marinheiro, pode ser alguém da marinha, né, um soldado da marinha, uma marinha, uma ação de longo alcance, uma pessoa bem sucedida, um homem rico, um explorador do mar. Agora me veio à mente a figura do Jacques Cousteau, né, um grande oceanólogo, um grande explorador do mar, dos oceanos, um apaixonado pelos oceanos, né? Então poderia também representar, se fosse para representar uma profissão, poderia ser a do oceanógrafo, né? Entre outras, né? Então, são muitas possibilidades interpretativas. Agora me veio na mente, né, se é um veículo, pode ser um veículo pequeno também, uma moto d'água, né, um jet ski. Então, um veículo veloz que anda nas águas, entre tantas outras combinações possíveis. Invertendo as cartas, inverte-se também a lateralidade. Agora nós temos o cavaleiro influenciando, descrevendo, pontuando os peixes. Aqui poderíamos ver como uma vida financeira bem-sucedida, muita prosperidade, né? É uma fase de abundância, uma fase muito boa, né? Eu encararia dessa forma, né? Alterando a configuração das cartas, né, tendo os peixes sobre o cavaleiro, vale o princípio da gravidade. A carta que está em cima determina a que está embaixo, né? Faz valer, faz sentir o seu peso sobre a que está embaixo. Disse que a carta de baixo está no domínio da de cima, né? Então ela sofre influência, ela é influenciada pela carta que está em cima. Então, nessa configuração, nós teríamos uma pessoa que se preocupa muito com a sua vida financeira, né? com o dinheiro. Dependendo das cartas que estiverem em volta, pode apontar para alguém que se preocupa excessivamente com dinheiro, indicando já uma pessoa enfrentando o problema da sovinice,
da avareza, da dificuldade de se desprender, de se desligar dos bens, né? Por não se dar conta que os bens são para a vida, não a vida para os bens, né? Então, dependendo das cartas que estiverem em volta, né, pode ser uma pessoa que está se preocupando de forma excessiva com o dinheiro. Mas, de uma forma geral, observem que uma carta de polaridade negativa, perdão, positiva, de uma forma geral, então é uma influência positiva, né? Então são pensamentos bons, são pensamentos de prosperidade, é uma mente que pensa grande, que pensa na riqueza. Aí vai nessa linha desses escritores norte-americanos, né, do pensamento positivo voltado para a aquisição dos bens materiais. Agora me vem na mente o nome do Napoleon Hill. Entre as suas muitas obras, ele tem uma que diz que quem pensa enriquece. A gente poderia até utilizar essa configuração de cartas para identificar a obra. Observe a versatilidade do Petit Lenormand. Como eu sou um leitor ávido e eu leio sobre tudo, né, como dizia Terêncio, né, nada que é humano me é alheio. Então, eu me interesso desde cartomancia, cosmologia, desde a matemática, a física, desde geografia e história. O meu interesse ele é plural pelas áreas do conhecimento, né? Tem algumas áreas que eu domino melhor que outras, né? Mas meu interesse é geral por todas as áreas do conhecimento. Então, muitas vezes, quando eu estou fazendo uma tirada para mim, eu identifico, como acabei fazendo agora de forma aleatória, eu identifico algum livro que eu estou lendo, ou que eu vou ler, ou que eu preciso ler, a partir da configuração das cartas. Então, aqui eu leria quem pensa, porque o cavaleiro pode representar nossa mente, os pensamentos, as ideias, os projetos. Então, quem pensa enriquece. É um livro do Napoleão Hill. E aqui mostra, né, a, a, a riqueza desse exercício, porque eu não havia pensado nessa associação antes, né, me veio agora. Então, cada vez que a gente repete esses exercícios de combinações, a gente vai além, né, cria novas associações, e daí a importância do registro, porque registrando a gente tem como voltar a elas. E não adianta registrar no papel aqui, no papel ali, na agenda deste ano, do ano passado. O ideal é nós termos um caderno, pode ser um caderno simples, né? Um caderno onde nós vamos anotando, né, tudo o que diz respeito à nossa aprendizagem do Petit Lenormand. Isso é fundamental para a gente avançar de forma significativa no domínio dessas cartas. Então, pode ser né, a ideia de um negócio que vai gerar lucratividade, né, um empreendimento lucrativo, um projeto que, se posto em prática, né, ele vai gerar bons resultados. Né. Pode ser simplesmente o fluxo do pensamento, pode ser pensamentos prósperos, como dissemos antes, pode ser um pensamento profundo. A pessoa está numa fase muito meditativa, tá com pensamentos muito profundos no momento da vida em que ela está se dedicando mais, né, não é talvez nem intencional em função da sua própria condição naquele momento, mas está pensando mais, né, sobre a vida, sobre se as escolhas valeram a pena, se aquilo que foi conquistado, né, compensa outras coisas, né, compensa o sacrifício, o empenho. Então, pensamentos profundos e mais inclinados para essas questões das manifestações físicas. Então, isso aqui muitas vezes, após uma vida longa de trabalho,
esforço, de dedicação, de sacrifício, muitas vezes a pessoa chega um momento que né, se pergunta se aquilo valeu a pena. Então, nesse sentido, né, a pessoa está refletindo de forma mais madura e profunda sobre essas questões. Se invertemos, aqui pode ser referência ao próprio fluxo do pensar, né? E se nós invertemos as cartas, inverte-se a gravidade. Agora nós temos o cavaleiro influenciando os peixes. Aqui eu veria o empreendedor, né, o homem de negócios, né, aquele empresário bem-sucedido, né, uma pessoa próspera, rica, uma pessoa que sabe fazer dinheiro, né? Seria essa configuração aqui. Então, empreendimento de sucesso, domínio sobre a vida financeira, é o mago dos negócios, né? O mago da economia. Pode ser alguém que domina os mares, alguém que consegue lidar com as profundidades de si mesmo, alguém que está em pleno processo de luta, de conquista de novos bens e por aí vai. Né? Aqui Charlie Normandel, apresentando hoje algumas possibilidades de combinação entre o cavaleiro e os peixes. Você é desafiado a repetir frequentemente, de tempos em tempos, este exercício, tomar nota das associações realizadas e escolher algumas delas para compartilhar conosco, a fim de nós construirmos um imenso acervo coletivo, livre, aberto para todos aqueles que tiverem interesse em aprender mais sobre este oráculo incrível, fantástico, extraordinário, faltam adjetivos suficientes, que é o Petit Lenormand. Um forte abraço, sucesso para você, até mais.